Olá, está começando a partir de agora, ao vivo aqui pela UX TV, o programa Rede de Olhares. UX TV, canal de identidade, nós que somos também parceiros do canal Futura. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge crianças, jovens e também adultos e que geralmente é diagnosticada na infância. Nós vamos falar sobre a hiperatividade. Seu filho é distraído, agitado, tem problemas na escola? Esses podem ser sintomas da hiperatividade, um dos componentes mais conhecidos do TDA, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas qual a diferença entre uma criança ativa e uma com hiperatividade? Quais são os sintomas? Cabe aos pais ou à escola diagnosticar essas crianças? Existe tratamento e cura para a hiperatividade? Quando a criança precisa ser medicada? Questões que entram em debate a partir de agora no Rede de Olhares. E você que está em casa também pode participar com a gente ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde. Confira agora os nossos canais de interatividade que estão aí na sua tela. No nosso Twitter, pelo nosso blog, pelo Facebook, também pelo nosso e-mail, redeolhares@ux.br. Você pode mandar a sua sugestão de pauta e também pelo 3218-2194. Para a gente começar o debate, eu chamo agora uma reportagem com um menino aqui de Caxias do Sul que teve detectada a hiperatividade, ele que estuda numa escola estadual aqui da nossa cidade, e a gente confere a história dele agora. Quem vê Cauê ali na frente ao lado da professora pensa que ele está de castigo. Mas essa é apenas uma maneira do menino de 8 anos de idade ser o centro das atenções. A mãe confirma. Ele sempre chama atenção para ele. Então, os outros irmãos acabam ficando de lado, porque ele é sempre o centro das atenções. Bem complicado, com tudo, assim, é com a casa, é com as pessoas que estão em volta dele, porque toda a família é voltada pro Cauê. Ele não é uma criança agressiva, nem com pirraça, nada disso. Ele quer atenção para ele. Quando ainda era um bebê, Cassiana percebeu que Cauê era diferente do outro irmão. Começou a andar com 7 meses e desde então descobriu o mundo. Ele falou muito cedo, só que ele demonstrou que ele era uma criança mais diferente que as outras. Ele não parava um minuto, ele sempre teve um problema de atenção séria e conforme ele foi crescendo, isso foi dificultando cada vez mais. Ele teve um episódio de escolinha que ele teve problemas na escola. Aí foi onde eu comecei todo o tratamento dele. Ele tem dificuldade no aprendizado, ele não consegue colocar pro papel que ele aprende. Ficar sentado aqui na carteira por alguns minutos é algo bastante comum para qualquer aluno. Mas para uma criança hiperativa, parar sentado aqui e prestar atenção ao que a professora está dizendo é algo impossível. Em casa, ele não para para nada, ele não para para comer, ele não para para assistir uma televisão. Ele não consegue se concentrar em uma atividade? Nunca, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, mas uma só ele tem dificuldade. Ele só para jogar um play. Isso o psiquiatra disse que, por ser hiperativo, um jogo de play deixa a criança mais calma, porque ele entra num universo paralelo. Cauê é o único da classe que fica debaixo da mesa, rola no chão e sai da sala. A professora se preocupa com o aprendizado do aluno e confessa que não tem estrutura para dar a atenção que uma criança hiperativa necessita. Tenho muita dificuldade para lidar com criança hiperativa em sala de aula, tá? Visto que nós não temos muitos recursos na escola. A escola do estado, nós não temos uma psicóloga para atender. Tá? Então, assim, numa turma de alunos regulares, tu estás testemunhando. Aí um aluno que tem que ficar sempre andando pela sala, correndo, dispersa todos os outros alunos. É muito, muito, muito difícil. Porque se coloca a inclusão na escola, mas não te dá subsídios para trabalhar com esse tipo de inclusão. Você não vê esse aluno progredir.
Tá? Então, este é o problema. O problema não é ele estar aqui. O problema é você não vê-lo crescer. Aí essa é a história do Cauê. Professora Olga, como é que a gente pode definir a hiperatividade? Eu acredito que hoje em dia a gente confunda muito uma criança ativa, enérgica, uma criança que gosta de brincar, já é taxada de hiperativa. Parece que isso virou um rótulo assim meio comum, né? A rigor, eu acho que cabe diferenciar um pouco a disposição, o excesso de disposição infantil, que, bom, sabemos que existe, de fato, existem crianças mais inquietas, mais pulsionais, né? E outras, de fato, com um nível de atividade cotidiana que impinge a ela uma série de restrições, como, por exemplo, a aprendizagem, como, por exemplo, o desagrado dos professores, pais, né? Que são pequenos indicadores que, de fato, o limiar das coisas já passou para o lado de lá, né? O limiar já foi rompido. De repente, professora, uma criança que sofreu uma perda muito grande, ou um luto, ou a separação dos pais, algum problema bastante grave para ela, no universo dela, ela pode estar mostrando uma hiperatividade em reação a esse fator? Enquanto você não converte em palavras, em pensamento, aquilo que ele vai, né, do seu interior, do seu psiquismo, das suas demandas, isso se torna comportamental. Como a hiperatividade pode ser diagnosticada no ambiente escolar? Estamos muito com os fatores os externos, né, que necessariamente não são fatores de hiperatividade. Toda a questão familiar, alimentação, saúde, segurança, ela influencia, sim, no comportamento de sala de aula. Então, como o nosso papel da educação é, em si, as questões de aprendizagem, quando os professores detectam, né, e aí fizemos, digamos assim, algumas comparações de comportamento, a nossa base é comportamental dentro de uma sala de aula, e o que nós fizemos? Geralmente é aconselhado aos professores que encaminham essa criança a um posto de saúde, aos centros de atendimento. São sinais que esses alunos dão, isso, que vão ser encaminhados, enfim, para profissionais que possam realmente fazer esse diagnóstico. É aquele aluno, geralmente, que não consegue fazer todas as atividades, que não consegue ficar no lugar, então os professores até dizem, ele tumultua bastante a aula, ele conversa muito. E tem também os casos da desatenção, né? Então é aquele aluno que é muito desatento, que não consegue se centrar para fazer atividade. Então, professora, como é que é a questão da hiperatividade em sala de aula na escola? Bom, para mim, os meus alunos, eu tenho, assim, já comprovados na minha sala, eu tenho 2 alunos. Uma menina que ela já vem sendo tratada e um menino que não está sendo tratado. Então, assim, a menina é gritante. Quando ela toma o medicamento, eu sei. Ela trabalha, é uma menina muito esperta, sempre tira boas notas. E o dia que ela não toma medicação, eu costumo dizer que ela é uma mosquinha tonta, porque ao redor da sala, da classe dela, é lixo, é lápis no chão, é caderno, enfim. A questão da medicação, ela é necessária em todos os casos? A questão da medicação é mais uma questão médica, né? Então, eu não me arvoraria a me posicionar. Mas, no que tange a uma opinião, grosso modo, eu diria que ela é útil. Ela é, via de regra, uma alternativa útil para que outras questões também possam ser tratadas a contento. O que me parece que é fundamental quando se trata da questão da hiperatividade, do transtorno de atenção e hiperatividade, que não necessariamente são a mesma coisa, é que não se pode derivar a uma única causa, né? Estamos falando de fenômenos humanos. Vamos ouvir das crianças, então, o que elas pensam sobre isso. Tem o nome completo? Luriel Pereira. Como? Luriel Pereira. E aí, Luriel, você é hiperativo ou não? Sou. É mesmo? O que você faz na sala de aula? Incomodo, levanto muito. Não para quieto? Nem 1 minuto. É? Se identificou com o Cauê também? Chegou aí para baixo da mesa? Não. Não, mas aqui você tá quietinho, né, Prof. Olga? Todos estão Eles estão super comportados. Eu acho que ninguém é hiperativo aqui. Quais são os sintomas, assim, da hiperatividade?
É que eles estão muito calmos hoje, né? Muito quietinhos, tá né? Tudo muito bem. As meninas do yoga mais ainda, né? Na verdade, talvez seja um pouco difícil definir qual é o divisor de águas ali, né? Muitas vezes, quando a criança é mais funcional, mais inquieta e a criança com alguma hiperatividade. É mais fácil entender quando ela está lá na ponta, muito hiperativa, né? É aquela criança que, de fato, não para. Ela simplesmente tem o corpo como forma de estar no mundo. Eu quero ouvir também a Lildmila, que ela é professora estadual da sala de recursos aqui. Como é que vocês tratam esses casos de hiperatividade? Tudo bem? Tudo bom. Assim, os alunos que vêm para a sala de recurso com diagnóstico de hiperatividade ou com suspeita, a gente faz um trabalho de avaliação com testagens educacionais, né? Enquanto sala de recurso a gente não dá diagnóstico, a gente encaminha, né, para um neuro, para ver se existe ou não, né? O psicólogo é um profissional da área da saúde. Então, o Estado, quando trabalha com psicólogos, é a nível de estágios. Nós não temos esse profissional, digamos, dentro da educação para trabalharmos, né, nas escolas, não temos esse profissional. Então, o que nós fizemos? Na medida do possível, como a Ludmila falou, nós tentamos pedir para uma das professoras especialistas, né, da educação especial fazer uma prévia testagem, mas pedagógica, para ver, digamos, se o déficit de aprendizagem está muito aquém, né, da idade, série, para a gente poder orientar a família. Agora eu vou chamar a Alessandra Santi e as alunas dela aqui para frente, para que possam mostrar para a gente um pouquinho aí do yoga, que é uma alternativa, né, Alessandra, para melhorar a coordenação motora, a atenção dessas crianças, a concentração, enfim, tem muitos benefícios aí, né? Com certeza, porque o yoga trabalha como um todo, né? O ser humano, a criança também, né? Ele trabalha trazendo uma consciência de si e do seu potencial, né? Favorecendo uma tranquilidade, assim, não só a nível físico, mas também mental. Luísa, quanto tempo você faz yoga? Começou esse ano? Acho que eu fiz uns 3 anos. 3 anos? Você gosta? Sim, eu adoro. Você se sente melhor, mais calma, mais tranquila? Sim. É bom? É. Nós vamos começar assim, descansando as mãos lá nos joelhos, relaxa os ombros. Isso. E aí a gente vai fechando os olhos. Se for difícil fechar os olhos, a gente pede ajuda para os nossos 2 dedinhos aqui do meio. Coloca ali, ó. Eles ajudam a fechar, aí a gente fecha as cortinas, né, dos nossos olhos. Fazendo isso, a gente consegue aguçar os nossos outros sentidos. E muitos adultos, né, professora Olga, acabam detectando, diagnosticando a hiperatividade. Também existe isso? Hiperatividade em adultos? Em adultos. Seguramente. Inclusive, alguns estudos recentes apontam que são mais comuns em mulheres, ao contrário do que ocorre na infância, em que a prevalência é nos meninos. Né? E essa hiperatividade, eventualmente, pode não ser uma fonte específica de transtorno para o cotidiano, para o trabalho, né? Apesar de ser uma hiperatividade. Professora Silvana, quando um aluno é diagnosticado com hiperatividade, com TDAH também, existe um preconceito dos pais? Existe dúvidas, existe bastante resistência dos pais também a admitir que o filho tenha, né, esse transtorno, porque muitas vezes eles dizem: não, meu filho ele é agitado, ele sempre foi assim, mas ele aprende, ele é inteligente. Então, claro, não tem o conhecimento dos pais sobre o transtorno, né? E então é difícil para eles, até mesmo assim, na questão da medicação. Quando eles são diagnosticados e precisam tomar medicação, tem muitos pais que não querem dar medicação, porque eles temem que aqueles efeitos colaterais, né, possam prejudicar mais o filho do que o comportamento dele agitado. Então, essa questão de ter uma equipe multidisciplinar que cuide da criança, não deixar somente para a escola, para o professor, que tem que lidar com a demanda de 20, de 30 alunos em sala de aula, é importante. Qual é a orientação de vocês enquanto a coordenação, né, coordenadoria educacional aqui da região? Assim, ó, a orientação é sempre, nestes casos, digamos,
seja comprovada a hiperatividade ou não, em qualquer caso que tenha alguma questão comportamental que a gente vê que foge de um determinado padrão que se espera de uma determinada idade, é aconselhado sempre aos pais buscar os órgãos de saúde, né? Ou também as questões sociais, assistentes sociais também, às vezes nós encaminhamos para ver o que está acontecendo, primeiramente, com a criança, como foi falado, como um todo, né? Só que nós enfrentamos muito a situação da questão da área da saúde. Como falou a professora Lu, às vezes os alunos ficam numa fila de espera de 6 meses para uma consulta, uma avaliação neurológica. Às vezes nós, professores, nos sentimos um pouco desamparados, eu diria, né? Assim, dessa equipe disciplinar. Realmente, existem algumas falas com alguns órgãos que nos atendem, mas a demanda, digamos, de Caxias é muito grande. Bastante, então, né? É por isso, é uma situação que está ficando assim... meio incontrolável, porque eu acho que todos esses casos deveriam ser falados em escolas, orientado melhor pais, para desmitificar essa questão, que nem sempre é só uma medicação que vai beneficiar. Quero saber desses meninos aqui, como é que eles são, se são hiperativos, se são calminhos, teu nome completo? Cleiton Castellassi. Que idade você tem, Cleiton? 13 anos. E aí, Cleiton, como é que você é na sala de aula? Agitado. Agitado? Como? Eu não paro quieto no lugar, fico caminhando pela sala, não presto atenção. Do que a tua prof reclama? Que eu não paro no lugar, que eu não consigo prestar atenção, entendeu? Daí eu não consigo me concentrar, copiar as coisas assim. Você é hiperativo? Sim. Já tem o diagnóstico tudo? Sim. E toma remédio? Sim. E o papai e a mamãe acompanham você direitinho? Como é que é? Sim. Ele tá sempre me cobrando, né? Tomou o remédio, sabe? Ele tá sempre em cima. E depois que você começou o tratamento, se sentiu melhor? Sim, ele até ontem foi lá no colégio, ele viu que eu melhorei, assim. As profs estão nos passando, assim, que ele... Porque faz pouco tempo que ele está tomando a medicação. Foi um caso que foi necessária a medicação. E um mês, na verdade. E nesse tempo, ele já conseguiu ficar mais tranquilo, voltar mais a atenção para algumas atividades que antes ele ainda não conseguia realizar. Teu nome completo? Elvis de Campos Crumenauer. E aí, Elvis, como é que é você na sala de aula, assim, calminho, agitado? Tem dias que eu tô calmo, tem dias que eu tô meio agitado. É de lua? É. E as profs reclamam do teu comportamento? Sim. O que você faz de mais grave? Eu converso bastante. É? Conversa bastante? Converso. Mas você é hiperativo ou não? Não sei direito, mas... Na verdade, o Elvis não é hiperativo. A gente trouxe ele porque ele é também agitado, né? Ele tem alguns dos sintomas da hiperatividade, mas ele não é um aluno hiperativo. E o nosso amigo que a gente falou no outro bloco? O Luriel, ele é hiperativo, diagnosticado, mas ele está sem a medicação no momento. Então, ele já tomou a medicação, aí ele não conseguiu atendimento e faz mais de 6 meses que ele está sem a medicação. E consegue se concentrar, Luriel, na sala de aula? Mais ou menos. E como é que você se sente sabendo que você é hiperativo? Se sente diferente dos coleguinhas ou não? Diferente. Pode falar no microfone. Diferente. Diferente? E sente assim que a tua família está te ajudando também? A escola está entendendo você? Você se sente bem lá? Sim. E quer fazer o tratamento e ficar legal, né? Vou falar com a prof. Ludmila mais um pouco também. A questão, assim, mais um pouco orientação para os pais, né? Ficaria a cargo dos pais de diagnosticar ou da escola? Assim, ou será que são os dois? Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Porque os professores acabam passando praticamente toda uma manhã, toda uma tarde com o aluno. Às vezes passam mais tempo que os próprios pais. Né? Então, eles acabam levando para os pais essas questões de comportamento, né? E cabe aos pais ver se esse comportamento se repete em casa, né? Porque, às vezes, não adianta ter um aluno hiperativo na escola e ele não é em casa, né? Porque ou ele é hiperativo sempre, né? Não tem como não ser em casa e ser só na escola, tem que né? aparecer nos dois, tem que aparecer nas duas pontas aí, né? Sim, sim. Até porque
para te dizer que o aluno tem, né, hiperatividade, ele precisa fechar critérios, né? Não existe nenhum exame que diga, ó, tá aqui no exame que ele é, né? Ele é todo um clínico. Então, ele tem que apresentar em mais de 2 ou 3 lugares esse mesmo comportamento. Né? Então, esse diagnóstico cabe à escola, aos pais e, no caso, se eles chegam até nós na sala de recurso, a gente faz a parte educacional de avaliação e encaminha para o médico, né? Para ver se existe esse diagnóstico. Se fecha mesmo o diagnóstico. Tá ok, obrigada por enquanto. Professora Olga, a gente já está se encaminhando para o encerramento do programa. Gostaria, assim, que você salientasse mais um pouco o limite entre uma criança desatenta, dispersa e uma hiperativa. Quais são os sinais para os pais? A senhora falou anteriormente a questão do aprendizado. O que mais que a gente pode aí enumerar? Na verdade, não é complicado, assim. A ideia de que se possa estar atento à questão da capacidade de atenção da criança, essa oscilação não é típica de um transtorno mais crônico do problema, essas oscilações do tipo, em determinadas situações a criança fica bem, em outras não. Na escola ela está sempre hiperativa, por outro lado, na casa da avó, em casa ou à tarde ela fica tranquila. Bom, isso não confere, de fato, com um diagnóstico pleno, né, de transtorno. Ela tem que estar sempre agitada. Ainda que isso tenha alguma modulação, uma modulação tão exacerbada não atende os critérios. Né? Além do que, são sinais que começam a ser percebidos, via de regra, já a partir do 2º ano de vida. Às vezes até em bebê, são crianças que são diferentes, como eu penso que tenha sido dito ali na primeira reportagem, né? Crianças um pouco diferentes, inquietas, têm maior dificuldade, não do aprendizado das questões motoras, mas maior dificuldade de se conter, têm muita urgência no atendimento de suas demandas, querem tudo para agora. São impulsivas também? Impulsivas. São os 3 elementos básicos, né? A hiperatividade, a falta de atenção e a impulsividade. São esses os sinais. Ok, eu agradeço muito a vocês pelos esclarecimentos aqui prestados. Convido então a professora Alessandra e mais uma vez as alunas para ocuparem aqui a frente aqui do nosso estúdio. Professora Alessandra vai dar mais algumas dicas para a gente finalizar o programa aí. Eu agradeço, então, a todo mundo que participou conosco aqui, a Carmen, especialmente do bairro São José aqui de Caxias, que ligou para a gente também. E a gente se vê numa próxima ocasião com mais Rede de Olhares. Terminamos o programa com a professora Alessandra. Obrigada a todos. Uma das coisas bem importantes da gente trabalhar é saber o momento em que a gente deve extravasar as energias, poder agitar, poder brincar, e o momento que a gente deve direcionar o nosso foco e trazer a nossa atenção para aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito importante. A gente vai fazer uma postura de equilíbrio. Então, no equilíbrio, qualquer distração, a gente perde o equilíbrio. Apesar de que para a criança é um pouco mais difícil também. Mas a gente está fazendo e está trabalhando ao mesmo tempo. Então, nós vamos começar abaixando. Nós vamos abaixar nossas cabeças, imaginar que a gente é uma sementinha que está enterrada lá embaixo da terra. Então, vamos abaixar. Essa sementinha precisa de água, precisa de sol. Então, nós vamos imaginar uma chuvinha caindo em cima do corpo, um calorzinho do sol. E aos pouquinhos a gente vai subindo, deixando que essa sementinha possa desabrochar. Mas é muito lento, é um movimento muito, muito, muito lento. Suave. Cada uma vai fazendo no seu ritmo. Vai colocando os brotinhos, vai imaginando a sua plantinha. Se é uma plantinha de flor, se é uma árvore.